Olá pessoal, boa tarde, pessoal das minhas redes sociais. Graças a Deus, tudo está dando certo. Nessa Matrix que a gente vive, precisamos clarear um pouco sobre ela. O último vídeo que eu gravei foi falando sobre isso, sobre a Matrix que a gente vive. Estamos nessa rede Matrix. Eu aconselho quem não assistiu o filme Matrix, assista, porque lá vai dar uma ideia de como as pessoas estão na Matrix e não percebem. E você vê que o ator principal, que era o Neo lá, ele despertou, ele percebeu que estava em uma Matrix. E depois, quando ele saiu da Matrix, que viu a Matrix de fora, que viu o cidadão, mostrou a Matrix, como era feita a Matrix, de números binários, números códigos. Não foi? Falei sobre isso no outro vídeo. Que esses códigos, eu falei que muitos extraterrestres sabem desses códigos. Aí, por isso que veio na minha mente assim, o que é que Jesus fez mesmo? Será que foi milagre ou porque ele tem um conhecimento de toda essa Matrix, de como funciona o corpo humano, de como funcionam as coisas? Entende? Então eu analisei essa situação também. Por quê? A gente não tem conhecimento disso. E às vezes a gente nem sabe que está numa Matrix. Mas Jesus, ele é um ser diferente, né? Veio com alta capacidade desses conhecimentos tudo. Ele tinha auxílio do Pai, do que construiu toda essa situação. Então ele conhece todas as coisas. Como tudo foi formado, ele conhece tudo. Entende? Como é que se diz? É por isso que Jesus sabia das coisas. Ele já sabia a intenção da pessoa. Ele tinha intuição. Ele era ele não veio com o véu do esquecimento. Você viu que quando ele pequeno, ele estava na sinagoga lá, ensinando os anciãos lá, que estudava 24 horas, estava lá estudando a lei. Ele sabia de cor e salteado. Jesus pequeno. Tanto que Jesus ficou lá no templo pregando, ensinando os anciãos. E os pais dele e a mãe esqueceram ele lá no templo. Ficaram procurando ele. Depois voltou para encontrar com... E Jesus disse assim: você não sabe que eu estava fazendo a vontade do meu pai? Para Maria e José ele falou isso. Jesus quando pequeno, né? Então, você vê que era um ser muito evoluído, muito, como é que se diz? Que não passou pelo processo natural, como assim, natural, como eu digo, não esqueceu das coisas. Porque a gente também tem essa, como é que se diz? Essa vocação também, mas só que a gente esquece. Às vezes o dom, às vezes aflora alguns dons, alguns lados, mas às vezes a gente veio com o véu do esquecimento. A gente é espírito com a consciência, entrou nesse veículo de carne e é apagado.
E a gente esquece que é espírito. É por isso que eu falo aqui sempre nos meus vídeos que a gente não é esse corpo. As pessoas dizem, como assim? A gente é o quê? Ela não sabe que ela é um espírito, porque ela não vê espírito. Quando encarnamos aí, a gente desde pequeno vai se identificando com esse corpo. É por isso que até na psicanálise fala lá sobre a identificação com o corpo, que acontece quando a criança olha no espelho, ela se identifica, ela começa a separar, ali sou eu. Então, ela diz que o corpo dela é ela. Há uma identificação, porque ela esqueceu de quem ela é. A gente vê pequeno, entendeu? Veio nascendo, veio adquirindo, e o nosso hardware, o nosso cérebro era menor, foi crescendo e foi cabendo mais coisa, foi abrindo mais coisa. É aí que a espiritualidade entra para abrir toda essa função do hardware, do computador humano, que é o nosso cérebro. Entende? É isso. É isso que acontece. E com Jesus foi diferente esse processo. Que ele já desde pequeno ele já sabia tudo. Ele tinha conhecimento. Entende? Então é por isso que eu falei. Quem tem autoconhecimento sobre a Matrix, ele pode fazer coisas. É por isso que você vê o extraterrestre aí, faz coisas, ele tem conhecimento do símbolo que eu falei, da geometria sagrada, como os espiritualistas falam. Muitos têm os símbolos aí da geometria sagrada, porque ali tem uma frequência que é quando a gente olha, entra na nossa retina, aquilo é uma frequência. Eu falei que a gente somos feitos de som e luz, como diz lá a música, não foi? Então a gente é frequência, e aquilo tem uma frequência. Quem usa também esse símbolo como é aquele, a terapia lá, como é os terapeutas que usa sempre os símbolos de círculo, usa os símbolos. Eu me esqueci o nome dos terapeutas que usa esse símbolo aí. Entende? Eles usam por quê? Porque aquele símbolo, aí muitas pessoas, eu me sinto bem vendo esse símbolo, eu fui curada com esse símbolo. Por quê? Aquilo mexe com... E a gente é energia. Você viu que todas as coisas no universo é numérico. Então esses cidadãos têm conhecimento sobre isso. Sobre essa ciência. Agora que alguns cientistas estão estudando a ciência quântica, né? Quântico, tá estudando aí sobre essa energia quântica, essas coisas, tá estudando. Mas é de agora para agora, mas isso já existe há muito tempo. Entende? Como a gente tá atrasado em muitas coisas. Nikola Tesla foi um que estava aí, mas sabe o que fizeram com ele? Ele queria beneficiar muita gente, energia grátis, Wi-Fi grátis, tudo grátis. Ele disse, é grátis que você quer? Mandou ele embora logo daqui. É um que tinha um conhecimento, e era um conhecimento extraterrestre. Tá? Então, isso é o que compõe a Matrix. Aí eu vendo aqui falar sobre que Jesus era que conhecia a Matrix, ele poderia dominar todas as coisas que tinha aqui na Matrix. Foi uma passagem que aconteceu aqui deixa eu ver aqui,
Mateus 14, 22. Vamos começar do 22 aqui. O que aconteceu aqui nessa passagem com Jesus? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessasse no barco e fosse adiante dele, na frente, né? Adiante, na frente dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus ficou lá despedindo a multidão, né? 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer. Já eram umas 6 horas, anoitecer, né? Ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pela onda, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Os discípulos, né? 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E 28. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda eu ir ter encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Entende, pessoal? Você viu aqui a passagem? Que maravilha, né? Entende a passagem? Jesus, ele mandou os discípulos irem na frente, mas só que estava com vento, o barco levou muito, aí Jesus estava despedindo, depois foi orar, mas quando voltou o barco já estava uma distância longe. E o que é que Jesus fez? Foi andando por sobre as águas. Quem é que pode dominar coisas que existem aqui na Matrix, que não tem conhecimento dessa Matrix? Ele andou. Entende? Ele tem um conhecimento das coisas da Matrix. Então ele andou no barco e quando chegou perto, os discípulos lá, é um fantasma, gritaram de medo, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Olha o que Jesus disse. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda eu ir ter encontro sobre as águas. E Jesus, o que é que Jesus falou? Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu e andou sobre as águas. Ele estava no mesmo conhecimento de fé e coragem, que ele poderia dominar tudo, igual um Jesus. Mas depois o que é que aconteceu com Pedro? Imediatamente, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha o meu vídeo que eu preguei sobre isso, sobre o medo lá. O que é que a Matrix agora, os noticiários, as coisas que... O que é que acontece que a Matrix quer passar para você? O que é? Não sabe? Não é medo? Não é medo que eles querem passar? Eu estava vendo agora até uma notícia aqui, abri aqui o meu computador e aí abre as notícias dos dias, né?
Aí tava vendo aqui que tem um cidadão aí, parece que é aquele que fez o Facebook, tá fazendo uma casa debaixo da terra, um bunker, chama bunker, que ele sabe que vai acontecer alguma coisa aí na terra, alguma tragédia, alguma coisa. Ele está preparando um bunker lá para ele e a família dele, que tem tudo lá, tem água, tudo do melhor. Gastou milhões lá para fazer essa coisa. Entende, pessoal? Medo. Tá com medo. O medo tá dominando agora, principalmente agora que vai entrar 2024. Quantas pessoas tirando carta aí. Eu tava vendo, eu passei pela sala agora, minha mãe de manhã assistindo lá Ana Maria Braga, tinha lá uma vidente jogando carta. O que é que vai acontecer em 2024? E lançando um bocado de medo. Foi isso que aconteceu aqui, ó, com Pedro. Quando você tem medo, você afunda. E a Matrix, os que estão aí dominando a Matrix, os dominadores, o que der dominar o mundo, eles sabem disso. Eles sabem o que vai parar você, para que você, a sua fé, a sua espiritualidade possa sobrepor até essas coisas da matéria, é o medo. É por isso que é lançado o medo 24 horas na nossa mente. Entende, pessoal? É isso que a Matrix faz. É nos colocar medo. Aí o que é que aconteceu que ele teve? Ele começou a afundar e gritou: Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Você está vendo? A fé, o que é a fé lá? Fala lá, a fé é o firme fundamento daquelas coisas que não se vê, mas acredita que já existe. Então, se você é um dimensional, um espiritualista, um sobrenatural, que acredita no sobrenatural, você não pode ser dominado por medo. Porque se você for dominada por medo, você vai acontecer o que aconteceu com o Pedro. Você vai afundar. E aí é por isso que vai ficar pedindo aí: Senhor, me salva. É por isso que os evangélicos estão sempre aí: Senhor, me salva daqui. Mas você pode dominar também. Pedro andou sobre as águas, como Jesus fez. Jesus tem conhecimento, mas porque Pedro não sabe quem é ele. Ele tinha o véu e Jesus sabe quem é ele. Não tem o véu do esquecimento. Ele sabe que ele poderia dominar tudo ali. Desde pequeno ele tem esse... Ele já vê com esse conhecimento. Ele sabe. Então, o barco estava longe, ele diz: tá longe, eu vou andando até eles. Saiu andando por cima. E o mar estava revolto, né? Que diz aqui que o mar estava revolto, que soprou o barco para longe. Mas ele foi, sem medo nenhum, caminhando por cima d'água. Quem é esse ser que tem um domínio até da água, das coisas da matéria? Entende? Porque ele sabe como é que foi feito aquilo ali. É que eu falei lá no vídeo aí sobre... Se você tem conhecimento, por exemplo, um cidadão que constrói no computador uma cidade, ele é técnico em computador, ele faz um jogo lá, ele tem conhecimento de como eu posso fazer isso aqui andar, eu posso voar, eu posso fazer isso aqui. Ele tem conhecimento do computador quântico. É por isso que eu estou dizendo,
A gente estamos numa matriz de computador quântico. E tem pessoas que nem sabem que está. E Jesus tem um conhecimento desse computador todo quântico, entendeu? Ele sabe de tudo que acontece ali nesse computador quântico. Entende? Então ele pode andar por cima da água. Ele se transfigurou no monte por discípulo. Ele pode curar uma pessoa que ele conhece a matéria do corpo da pessoa. Ele sabe que é energético. Ele tem esse conhecimento tudo, Jesus. Por isso que ele fez aquilo tudo. Mas com entendimento. E qual é o combustível que ele usava? A fé. A fé, que é o combustível, e ele estava com o criador dessa máquina quântica, de tudo. Então, será que ele não vai ter conhecimento de tudo? Ele vai ter. Entende? Então, eu estou mostrando aqui esse versículo aqui, ó. Jesus andou sobre as águas. É o título tá lá em Mateus 14, eu li do 22 até o 33. Tá lá a história. Jesus andou sobre o mar. Aqui em alta madrugada, 25 lá, ó. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Nossa, que coisa, né? Já pensou a gente que mora aqui em Salvador, ali a Praia da Amaralina? Já pensou você ver andando sobre aquela praia ali da Amaralina até chegar a outra borda lá? O que é que vão achar, hein? Entende? Ele tem conhecimento disso tudo. Daquilo lá que Pitágoras estava falando. Ele tem conhecimento da canção cósmica que está tocando no universo. Que tem ali os códigos, os números. Ele conhece isso, Jesus. Ele tem conhecimento de toda esse computador quântico aqui, que é o nosso mundo. E tem alguns extraterrestres aí que tem conhecimento disso, sabe? E muitos desses aí que extraterrestres que são além da borda da Terra, que tem corpo matéria igual a gente, eles nos invejam porque a gente tem essa espiritualidade, que essa fé pode fazer o que Jesus fez. Ter o conhecimento de toda a máquina quântica que é o mundo aqui, conhecer tudo a máquina quântica, fazer as coisas que Jesus... Eles sabem disso, esses extraterrestres. Ele quer isso. E para transmutar o corpo dele em luz, para ser o corpo como de Jesus, que pode atravessar várias dimensões. Mas ele tem que ter essa conexão com a espiritualidade, com a fé. Porque se ele não tem essa conexão com a espiritualidade, foi por isso que eu falei no outro vídeo. Sem a espiritualidade não pode haver transmutação, porque a espiritualidade é o que vai abrir a sua consciência para entender todas essas coisas. É através da espiritualidade. Você não viu Jesus mandou Pedro andar por cima das águas? Pedro andou até um certo ponto, né? Porque quando ele reparou nas coisas que tinham ao redor dele, ele afundou. Entende?
Então, eu tô gravando esse vídeo, é continuidade do que eu falei lá sobre a gente estar em um computador, o mundo é um computador quântico, aonde está tocando uma música, como diz Pitágoras, que não é perceptível aos nossos ouvidos. Uma música. E você sabe, música tem o quê? Notas musicais. Quem é que está tocando essa música? Essa frequência está espalhando por todo esse mundo todo. Entende? Essa frequência está espalhando pelo mundo. Entendeu, pessoal? É isso. E música, você sabe, vai ter que usar números. Tempo de passar, existe tempo. É por isso que existe o tempo das flores nascer, dos frutos. E você viu lá o que... o conceito do italiano, como é? Que tudo vai crescendo, tem código, números que vai formando aquela flor, aquele fruto, e tudo no seu tempo está tocando a música. Entendeu, pessoal? E um que tem conhecimento disso tudo que teve aqui na Terra foi Jesus. Jesus foi um que andou sobre as águas. Tinha conhecimento, fez muitos milagres, fez muitas coisas, porque tem conhecimento de como tudo foi construído. Ele tem conhecimento. Ele está com o pai tem que sabe da máquina quântica todo. Entende? Existe número. Foi por isso que no filme lá, Neo, aparece lá. Eu vi muitas pessoas, muitos YouTube, muitas pessoas codificando o filme Matrix, né? Mas eu não vi aí, não sei se tem, mas eu não vi aqui, pesquisei, ninguém falando sobre esses números quânticos e que está envolvido com o nosso universo, com o nosso mundo. Tudo que existe número. Foi por isso que o cientista lá, ele disse assim, o Pitágoras, tudo veio de número. Tudo que existe no mundo veio do número. Tem número aí. Tem uma força que está trabalhando nessa matemática desses números. É por isso que tudo sai perfeito. É por isso que ele coloca lá que o universo, o cosmos, está tocando a música perfeita. Os astros e tudo que existe no mundo está tocando perfeitamente. O negócio é você entrar nessa conexão dessa música. Quando você tocar, você vai sentir a música. Você não vai poder ver com o ouvido, ouvir com o ouvido, mas você vai sentir a música e vai entrar nessa energia que vem da fonte criadora. Entende? É isso, pessoal. Tá aí, as coisas tá aí, a informação tá aí. Tem na Bíblia. Até Jesus dominou essa Matrix. Nada, o mar não pode com ele, nada pode com ele, porque ele tem conhecimento de tudo, pessoal. Entende? Esse vídeo fica longo, mas é a continuidade daquele vídeo do lado que eu falei, que a gente estamos numa realidade criada, que é ilusão, e que muitas pessoas estão apegadas a essa ilusão. Até o corpo dela não é dela, ela não é o corpo,
ela tá usando o corpo aqui porque ela é a consciência, ela é o espírito. E as pessoas têm, que é por isso que todo vídeo eu tô falando para as pessoas despertar, saber que ela não é esse corpo, ela tá usando esse corpo até um certo ponto. Agora eu tava consertando o computador lá no Alon House aqui do amigo, aí teve lá uma pessoa que morreu da família dele, ele foi pro enterro lá, um parente dele, né? Eu digo, você tá vendo? Ali você vai ver que a consciência da pessoa não está mais ali, o espírito não está mais ali, tá ali o corpo, e foram enterrar o corpo só. E as pessoas acham que a pessoa foi aquele corpo, mas a pessoa não é aquele. Ele estava usando até um certo tempo. Quando não deu mais, tá, a consciência e o espírito deixa o corpo. Entende? Vai para o mundo espiritual. Mas você vai estar vivo, você tem consciência ainda. Entende? É esse as coisas, o engano que não passam para você. E eu falo em todos os vídeos aqui isso, para você despertar da Matrix. Você saber que você está numa Matrix que é construída quanticamente. Até o nosso corpo é um corpo quântico, tem energias. A gente se alimenta para ter energia, para gerar energia quântica na máquina. É uma máquina. Por isso que eu digo que é um veículo do nosso corpo, porque é uma máquina. A gente precisa alimentar a máquina para ela produzir energia para a gente poder usar essa máquina. Entende? É isso que tem que entrar na sua cabeça, tem que entrar. Porque aí quando entrar isso na sua mente, na sua cabeça, você vai começar a perceber a Matrix, o que acontece. Nas músicas, tem nas músicas a espiritualidade falando. É por isso que eu falei de várias músicas. Tem na música, tem na arte, tem nos filmes. Você começa a perceber a mensagem da espiritualidade da Matrix. A espiritualidade está falando, está passando a mensagem, mas com código, e a gente não está entendendo. Algumas pessoas que já despertaram começam a entender. Entende? Olha um que veio sem o véu do esquecimento, Jesus, que sabia dominar a matéria, tudo que existe aqui. Porque ele sabe como sabe como é construído isso aqui. Entende? E uma das coisas que Jesus pegou foi o que muitos cientistas estão estudando agora. Quântico, como é? A energia quântica. Jesus já falava sobre isso há 2000 anos. Mas vê se os discípulos entenderam isso. Entende? Existe um tempo para a consciência amadurecer e perceber nas coisas, a pessoa despertar. Jesus estava querendo despertar isso, e é para isso que Jesus veio, para despertar mesmo. E muitas pessoas não entenderam, e até hoje não entendem. E os Anunnaki, os seres aí, fizeram a religião aí já para cegar vocês, deturpar algumas coisas na Bíblia, já para cegar vocês, para que vocês não tenham combustível, que é a fé ali, fé quântica, para que você possa fazer as coisas que Jesus fez. Porque se todo mundo entrar nessa dimensão, nessa espiritualidade, assim como Jesus e os discípulos estavam, já pensou o mundo inteiro? Esses que querem dominar o mundo, ele não vai ter força para dominar. E eles sabem disso. É por isso que ele mantém aí um engano, coloca medo. Ele usa várias redes sociais e várias coisas de televisão para passar medo para vocês terem medo. Porque o que é que parou ali Pedro? Foi o medo. Fez parar ele de andar sobre ela. Entende? É isso que os dominadores do mundo, os dominadores do mundo, querem passar isso para o medo.
E aí colocar religião, colocar coisas para que você não desperte da matriz. Fique na ilusão aí, preso aí. Muitas religiões aí é ilusão da matriz. É ilusão. Enquanto você não desperta para isso, você fica nessa ilusão. Ali. Entende? Então, esse vídeo vai ficar aí para continuação daquele outro. Eu falei da realidade que a gente está vivendo aqui. Um abraço, até a próxima, para não ficar muito longo. Amém.